O governo federal pretende construir 400 mil casas nos próximos 2 anos, mas isso não será suficiente para zerar o déficit habitacional do país. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, até 2022, o Brasil vai precisar de 23 milhões de novas moradias. 5.800.000 famílias não têm onde morar no Brasil. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que até 2022 o déficit habitacional deve chegar a 23 milhões de unidades. 8 em cada 10 famílias que não têm casa ganham até 3 salários mínimos. Os segmentos de população de renda mais baixa é onde a iniciativa privada foge, porque o retorno econômico é muito baixo. A região metropolitana de São Paulo corresponde a 20% de todo o setor imobiliário do país. E é justamente no estado de São Paulo que o déficit habitacional é mais grave. 19% das famílias não têm onde morar ou vivem em moradias inadequadas. Faltam mais de 1.300.000 unidades. Depois vem o Rio de Janeiro, com déficit de 611 mil moradias, seguido por Minas Gerais, com quase 570 mil, e Pará, onde faltam 556 mil domicílios. Só as favelas, Brasil afora, abrigam mais de 2 milhões de famílias. Só na região metropolitana de São Paulo foram construídos nos últimos 2 anos 126 mil apartamentos e casas. Mais de 30 mil se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, com valores de até R$170 mil. Para as famílias de baixa renda, acho que a questão necessariamente passa por parcerias entre município, Estado e União. Cansado de pagar aluguel, Carlos optou por comprar um imóvel, mas não achou nada em São Paulo que coubesse no bolso. Vai agora morar em Cotia, a 30 quilômetros da capital. Com o mesmo valor que eu pago um aluguel, consegui adquirir um imóvel na Grande São Paulo. Olha, de acordo com o secretário estadual da Habitação, o governo de São Paulo já construiu nos últimos 20 anos cerca de 420 mil moradias populares. Segundo o Silvio Torres, a partir do ano que vem devem ser construídas 10 mil unidades habitacionais no centro da capital. Lançamos recentemente um programa de parcerias público-privadas, é o primeiro no Brasil, que vai atender a população que mora fora do centro e trabalha no centro de São Paulo, onde há uma infraestrutura ociosa, uma infraestrutura urbana muito importante e ociosa, tem mobilidade disponível de metrô, de ônibus, e há uma carência de moradias. Nós lançamos essa PPP para 10 mil novas moradias no centro de São Paulo, cujas obras deveremos iniciar a partir de julho do ano que vem. Olha, o professor Luizão aqui no Twitter, ele diz o seguinte: tem informações que não faltam moradias, o número de imóveis vazios é maior que o de pessoas sem casa. Não sei se essa informação, ela é da onde ele tirou, né? Mas no centro de São Paulo isso de fato acontece conforme o próprio secretário aí reconheceu. Agora, a questão em São Paulo, só para complementar, Arline, é o preço do terreno. O preço do terreno é muito caro e por isso que as incorporadoras não se interessam por lançar na capital programas do tipo que se encaixem no Minha Casa Minha Vida, porque o retorno financeiro seria muito baixo. O próprio Pompeia falou isso na matéria, né? Tem jeito de lutar, de governo lutar contra a especulação imobiliária? Especulação imobiliária realmente é um problema, mas é um reflexo desse grande problema que é a desigualdade social no Brasil, né? Porque outros dados que se complementam isso é que a gente tem quase 30% da população em favelas, né? O Brasil é o 4º país mais desigual da América Latina, sendo a potência econômica que é. Então, esse quadro todo de desigualdade social é que leva, que explica esse comentário feito no Twitter. Por isso eu queria mencionar, porque esse fenômeno, né, de ter prédios, apartamentos vazios, não habitados, vem da especulação imobiliária e da desigualdade de renda, que torna absolutamente inacessível para grande parte da população os imóveis que existem, os terrenos que existem, as possibilidades que poderiam estar dadas. Agora, Senes, é possível reverter esse quadro ou é uma interferência macabra à livre iniciativa? Não, eu acho que não. Mas aí, só recuperando um pouco a sua pergunta inicial, a questão aí da especulação e apoio ou não do setor privado com o público nas soluções, eu acho que são 2 temas paralelos. A questão da especulação ele tem a ver fundamentalmente com o não planejamento da expansão urbana.
É uma questão do Estado, praticamente no espaço metropolitano, decidir como é que vai ser essa expansão, prioridades, etc. Isso é uma questão. Isso não existe, isso é um desastre. E o que acontece que, portanto, a gente fica muito dependente do segundo braço, que é uma combinação entre crédito público, Caixa Econômica, programas como Nossa Casa Minha Vida, etc., com, vamos dizer, a iniciativa privada. É aí que a coisa ocorre, sem que tenha um planejamento urbano por trás. Agora, no caso dessa modalidade, ou seja, de construções de casa basicamente pelo setor privado, o que acontece é que a maioria dos programas habitacionais que o governo desenhou, muito bem sucedidos, ele não atinge essa camada D e E da população, que é exatamente onde você tem a carência principal de moradia, porque eles não se encaixam nem num programa de 25, 30 anos de financiamento. Não tem como comprovar renda. Não tem como comprovar a renda, eles estão fora. Nesse caso, ou é governo direto, ou é uma PPP, onde o governo subsidia fortemente toda essa parte, vamos dizer, não acessível de mercado para a iniciativa privada. O governo decidiu prorrogar o desconto de impostos sobre produtos industrializados na compra de carros, geladeiras, fogões, lavadoras, móveis e material de construção. A previsão era que a redução do IPI de carros e eletrodomésticos terminasse nesta sexta-feira. Para os veículos, o IPI menor foi estendido até outubro. No caso dos produtos da chamada linha branca, o benefício foi prorrogado até dezembro. Para o setor de móveis e material de construção, o tributo reduzido terminará entre setembro e dezembro. O objetivo da medida é continuar estimulando investimentos e consumo. É um pouco aquilo que a gente estava dizendo, né? Que é preciso ter algumas mudanças mais estruturais, no caso da muito mais interessante a desoneração da folha de pagamento, que até mencionamos aqui semana passada. Forças do governo sírio aumentaram os ataques contra os rebeldes. O presidente Bashar al-Assad disse que a vitória era questão de tempo. Mais de 20 mil pessoas já morreram no fogo cruzado. 3 mil estão desaparecidas, entre elas um cineasta sírio e um jornalista turco. Estas foram as primeiras imagens do jornalista Cuney Tunal divulgadas em 9 dias. O vídeo foi apresentado por uma emissora de TV que apoia o regime sírio. Na gravação, o turco parece cansado e nervoso. Ele conta que foi capturado perto da fronteira da Turquia quando tentava deixar a Síria com a ajuda de rebeldes. Unal estava no mesmo grupo da jornalista japonesa Mika Yamamoto, morta na última segunda em um ataque das forças do governo. Além dele, outros 2 repórteres estrangeiros também foram capturados. O incidente afetou ainda mais as relações diplomáticas entre a Síria e a Turquia. O país vizinho, que abriga mais de 50 mil refugiados, pediu oficialmente a libertação do jornalista. O ministro do Exterior turco disse que o governo sírio era responsável pelo estado de saúde de Cuney Tunal. Desde o início dos conflitos, mais de 20 mil pessoas foram mortas, entre elas 17 jornalistas. 3 mil pessoas estão desaparecidas. Destaque para o cineasta sírio Orhan Irabia. Ele foi capturado há 6 dias no aeroporto de Damasco, pouco antes de embarcar num voo rumo ao Cairo. Foi ele quem fundou uma mostra de documentários no mundo árabe. Um grupo de intelectuais brasileiros criou uma página do Facebook pedindo a libertação do sírio e enviou ao Itamaraty uma carta para pressionar o governo brasileiro a atuar na libertação do cineasta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pretende discutir nas próximas semanas a criação de uma área de exclusão aérea para proteger a população. Numa entrevista a um canal de TV pró-regime, o presidente Bashar al-Assad chamou a proposta de irreal e disse que a vitória era questão de tempo. Aline, a gente tem um rosto de um lado, que é o rosto do Bashar al-Assad, pró-regime, obviamente. Agora, do outro lado, são sempre assim, os rebeldes. Quem está lutando contra esse regime, afinal de contas? Existe um líder? Olha, o grupo dos rebeldes se organiza dentro da Síria, no Exército Livre da Síria. Fora da Síria também tem um grupo amplo, é o Conselho Nacional Sírio. Então, esses 2 agrupamentos são muito diversos, difusos. Existem líderes que são escolhidos e substituídos, então existe uma liderança, mas realmente é um amplo grupo. Agora, a democracia é isso, né? Eles realmente precisam e estão defendendo essa diversidade desse agrupamento que constitui a oposição. Eu queria
chamar atenção, Ricardo, para a posição aqui da comunidade síria brasileira, que está muito dividida ela mesma em relação ao que está acontecendo. A comunidade síria tem uma porção que apoia o regime de Bashar al-Assad, aqui, a comunidade do Brasil, dizendo, como um dos principais argumentos, que o regime precisa ser mantido enquanto um único ou último bastião contra a penetração dos Estados Unidos na região e essa hegemonia norte-americana, que já tem a Arábia Saudita pró-norte-americano, Jordânia e assim por diante. Então, que defender o regime de Bashar al-Assad nesse momento seria progressista, digamos assim. Agora, essa é uma posição que não se sustenta porque justamente o que você está dizendo, a oposição, ninguém está dizendo e não há provas de que a posição fosse ser islamista, né? Ou que fosse ter uma posição reacionária, ou antidemocrática, ou antipopular, ou que fosse massacrar os sunitas. É exatamente esse ponto que você levantou. Ou seja, a própria postura da comunidade brasileira, que se diz progressista defendendo o regime de Bashar al-Assad, ela é muito enviesada e não se comprova. Né? Agora, gostemos nós ou não desse fenômeno, é muito comum que se particularize guerras em relação a alguns mártires, né? Milhares, centenas de milhares já morreram na Síria, mas você não tem uma pessoa que simbolize a luta contra o regime de Bashar al-Assad. Essas pessoas que estão presas, né, esse jornalista, eles podem, na sua opinião, de repente, assumir essa posição, embora eles mesmos não tenham feito nada para isso? Eu espero que não, por isso significaria que fossem mortos, martirizados, seja lá como for. Espero que não, e eu acho que isso que é o melhor aspecto, né, desse processo revolucionário, que tem diferentes características entre os diferentes países árabes, mas o fato de que você tem uma massa nas ruas. Você não precisa de um líder quando você tem um movimento democrático. A seguir, policiais rodoviários federais aceitam proposta do governo e encerram greve. E ainda, a bomba da Segunda Guerra Mundial é detonada em Munique, na Alemanha.